Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu vi um vídeo dia desses, lembrando uma cena do Ted Lasso, que, by the way, é uma excelente série, merece ser vista aqui por todos. Na cena, o Ted tem que vencer um jogo de dardos e ele é subestimado pelo outro maluco lá. E enquanto ele atira os dardos e vai fazendo os pontos que ele tem que fazer, ele mete um discurso sobre ter visto uma frase do Walt Whitman no muro da escola do filho. Be curious, not judgmental. Seja curioso, não julgador, ou não crítico. Nesse caso eu prefiro até traduzir como julgador e não crítico, porque a ideia aqui é mais, né? É julgar e condenar e ser preconceituoso, e não necessariamente só crítico. Enfim. E não importa muito que essa frase não tenha sido dita por Walt Whitman, não comprovadamente, pelo menos. É uma daquelas frases genéricas que a gente pode atribuir a Whitman, Kafka, Einstein, Clarice Lispector, não importa. O conteúdo, mais do que o contexto da série, é o que faz toda a diferença. E na cena, a força está em subestimar o outro, porque o Ted precisa vencer esse jogo. Mas essa frase, o significado do que ela traz, é bem mais forte quando a gente destrincha um pouco o que significa ser um curioso, mas não um julgador, ou ser um julgador, ou até mesmo crítico, que não faz perguntas. É curioso que o Ted ainda dá um exemplo muito simples na cena, que é o maluco. Ele podia ter simplesmente perguntado antes de subestimar, para saber, né, se o Ted sabia ou já tinha jogado dardos antes. Ao que ele teria respondido, sim, todos os domingos de tarde, depois do almoço, eu jogava com meu pai, dos 10 aos 16 anos, quando ele morreu. Enfim, esse monólogo é magnífico. Uma simples pergunta, a gente pode ter tantas respostas. E ainda assim a escolha de algumas pessoas é simplesmente julgar e condenar. E de ser preconceituoso. Aceitar que esse julgamento está correto e não tentar nem dar o benefício da dúvida para si mesmo, para a própria conclusão, é arrogância. Tão certa que a pessoa está sobre o próprio pensamento. Assim como o Ted, e talvez por ser muito parecida, porque eu me diminuo, eu sorrio muito e eu busco sempre a felicidade das pessoas e o bem-estar coletivo, nas questões de conflito, eu também sempre fui subestimada. Eu já passei por situações em que as pessoas acusaram e atacaram antes de sequer me ouvir ou fazer perguntas. Já estive em situações que era mais fácil para o outro me julgar e condenar para evitar ter que pensar e fazer exercícios mentais de conexão. Já presenciei muitas reações de surpresa ou de espanto do outro, num nível até arrogante, porque o outro jamais pensaria em dar espaço na mente dele ou dela que eu poderia ser capaz de fazer algo. Eu entendo, gente. A gente está cansado até para raciocinar, né? Eu já falei tanto aqui de ouvir, ser ouvido. E não apenas, mas também ter gentileza na escuta. Menos arrogância, menos barulho na própria cabeça para dar esse espaço para o outro. Ter também sua chance de falar. E eu não quero ser repetitiva. No entanto, aqui é um pouquinho diferente, porque subestimar o outro exige um nível ainda maior de arrogância. É ainda pior do que não ouvir apenas. É pior que ignorar. É pior que não querer saber. É muito pior que não ser gentil. Subestimar é você se colocar num patamar diferente, num pedestal inalcançável, em que você e somente você consegue fazer algo que o outro ou ninguém mais consegue fazer. Você determina oficialmente limitações às pessoas antes de sequer tentar entender e experimentar a vida delas. Você vê um sorriso e pensa, essa pessoa é idiota. Você vê uma roupa barata e pensa, essa pessoa não se valoriza. Você vê uma bijuteria da Shein e pensa, essa pessoa é brega ou pirosa. Você vê uma lágrima e pensa, essa pessoa é fraca. Tem também outros tipos de julgamento que podem ser ainda piores, mascarados de outra coisa, como talvez ver um chefe gritando com um subordinado e pensar, nossa, ele é um líder de pulso firme. Ou ver uma mulher sendo simpática com um homem e julgar qualquer coisa em relação a isso. Olhar para um brasileiro ou uma brasileira e pintar essa pessoa de estereótipos.
Achar que porque uma pessoa vem de um lugar pobre não vai ter inteligência o suficiente, ou achar que porque uma pessoa vem de um lugar rico é mais intelectual que o resto das pessoas. A gente tem essas combinações preconceituosas dentro da gente, porque muitas vezes é para onde a gente direciona a nossa atenção no mundo, quando na verdade combater isso é tão simples quanto beber água, é só ouvir e fazer perguntas. Eu acho muito curioso quando eu digo que não gosto de futebol, por exemplo, e sair na rua durante o carnaval, sair para os blocos, porque eu detesto a aglomeração, detesto o calor, e a pessoa olha para mim como se eu fosse de outro planeta. Uma brasileira que não gosta de carnaval? Como assim? Eu jamais vou pensar de qualquer português que eu conheça, por levar a nacionalidade que leva, que é automaticamente obrigado a gostar de bacalhau, ou pastel de nata, ou qualquer outra coisa que o mundo queira ou tenha pintado sobre o português. Seja curioso, mas não julgador. Fazer pergunta também pode carregar julgamento. Já falei sobre isso aqui também. Então a questão aqui é toda, né? É a curiosidade genuína. É saber para conhecer, para saciar uma sede de tentar entender o mundo através de outros prismas. Não para encaixar o outro numa caixinha ou tentar convencê-lo de alguma verdade que te conforte, que é sua apenas. Tem um episódio aqui também que eu falei sobre universos particulares. Eu acho que aqui isso se encaixa também, né? Sabendo que todos nós vivemos mundos individuais e particulares e paralelos aos mundos alheios, fica mais fácil entender que a nossa verdade vai ser sempre diferente da do outro. E a graça é justamente tentar compreender a verdade do outro sem tentar impor a nossa. Se vocês não viram a série Ted Lasso, vejam pelo menos essa cena. Tem no YouTube e eu vou tentar colocar no post aqui do podcast, mas lá no Substack para quem segue por lá e não pelo Spotify ou outros escutadores de podcast. Olha que coisa linda também que vai além do monólogo do Ted. Enquanto ele fala sobre a tal frase lá do Walt Whitman e atira dardos surpreendendo a todos, porque não é apenas o oponente que fica surpreso. Mas todos ali participaram desse julgamento, desse mal que foi subestimá-lo. Todos, sem exceção. Inclusive as pessoas próximas do Ted. E essa cena exibe essa realidade de forma até nem tão sutil, mas que talvez tenha sido amortizada ali por conta da fala, que é estupenda, né, do personagem. E outra coisa muito interessante não é só ver que todos o subestimavam, mas também, ao mesmo tempo, a capacidade de alguns ali de ouvir com empatia, ouvir ativamente, ouvir com curiosidade e sentir através do que o outro diz. Quando o Ted diz que ele jogava dardos com o pai dos 10 aos 16 anos, depois disso não mais porque o pai morreu, a câmera foca o rosto e a expressão da Rebecca, que é a chefe e muito amiga dele, muito querida para ele também. Ela claramente sente empatia pela perda do pai, quando ele fala isso, e se comove nesse momento. E em parte se conecta com ele, mas sem julgamentos. Você só sente uma conexão ali, uma tristeza, mas também não o coloca numa posição de coitadinho por isso, porque não é o ponto. E o paradoxo dessa cena é linda, porque enquanto ela mesma, como amiga, também o subestimava, porque fica muito surpresa quando ele ganha, e antes de falar ainda tá olhando o relógio, tá distraída, enfim, mostra ali que tem uma certa, né, tem alguns julgamentos ali não ditos. Mas ela também tem a curiosidade genuína de ouvi-lo nesse discurso, de tentar entender aquele mundo do Ted que até então ela desconhecia. Uma pergunta pode nos ajudar a abrir a mente e transformar a nossa visão de mundo. É tão simples quanto respirar. E eu mesma preciso me lembrar disso, não porque eu julgo, porque minha tendência, ainda bem, não é essa. Eu não estou livre disso, claro, mas a tendência não é essa. É um pouco oposta até. Eu às vezes estou tão isolada de tudo que a minha curiosidade nem está mais sendo estimulada. Isso é um problema. E eu preciso encontrar um meio termo nessa vida de lobo solitário das montanhas. Eu vou conseguir. Ai, enfim. Quando foi a última vez que você se sentiu subestimado? E pior ainda, você consegue perceber quando subestima as pessoas?